fomos privilegiados em receber pela primeira vez que o nosso Conselho Regional faz o CETESB fora da Regional em Santa Rita. Nós fomos agraciados com essa bênção que é receber a abertura do evento. E nós agradecemos muito a Deus por essa oportunidade, agradecemos muito a direção da nossa casa, que está sempre aberta aos nossos eventos, às novas ideias que vêm chegando até nós, e também os irmãos que estão sempre prestigiando os nossos eventos. O CETESB, como eu disse, é o Seminário de Ética e Espiritualidade do Sul de Minas. Ele acontece simultaneamente em outras regiões também. E conosco está hoje o Rafael Lavarini, que estará presente nos 4 dias de palestras, que será amanhã no Centro Espírita Irmão Alexandre, lá em Pouso Alegre. Depois, em Santa Rita, no sábado, vai ser um evento que durará o dia todo, com a recepção a partir das 8h30 da manhã, e a palestra com o Reinaldo Oscar. O pessoal que conhece o Reinaldo, que é lá de São Lourenço, presidente do 25º Conselho Regional Espírita. Depois nós teremos outra palestra com o Rafael Lavarini, que nos agracia hoje com sua presença. Teremos a apresentação musical, teremos uma apresentação teatral com a Beatriz Aquino, que é aquela atriz excelente lá de Poços de Caldas. A Vanessa viu ano passado, né, Vanessa? O Marcelo, desculpa, ela não vai poder mais. Ela não vai poder mais? Não. Beatriz então está cancelada, gente. Não desmerecendo o evento, porque a gente vai ter ainda a presença da Ana Guimarães. Para quem conhece, a Ana Guimarães é a mãe da Anete Guimarães, igualmente uma palestrante em excelência. E depois nós vamos ter também lá em Itajubá, Itajubá, na parte da manhã, o Rafael Lavarini e o Vitor José fazendo palestras também. E o encerramento vai ser domingo em Pouso Alegre, às 20 horas. É um seminário bastante grande, um seminário que terá participação de várias casas espíritas e de muitos espíritas da nossa região. Que nós possamos, então, prestigiar o pessoal amanhã, às 20 horas, lá em Pouso Alegre, na União Fraternal Espírita Irmão Alexandre, que é aquele centro lá em cima, perto do Renascentista, o pessoal conhece. E Santa Rita e Itajubá no domingo. Quem puder ir fretar um carro, fazer uma vaquinha para gasolina, aquele esqueminha de sempre que a gente faz para prestigiar os eventos, tá? Então, vamos por aberto o CETESB. E agora, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, e pedimos o auxílio e o apoio, a assistência da espiritualidade amiga, para que possamos dar início à nossa noite de estudos, ao seminário que será extenso e muito produtivo, para que nós possamos amealhar mais conhecimentos, vivenciar o Evangelho de Jesus. Que Jesus possa, então, estar presente, nos iluminando a mente, nos iluminando o coração, para que estejamos solícitos a todo o bem que a espiritualidade tem a nos dar em todas essas oportunidades que nos é oferecida. Pedimos aos trabalhadores dessa casa que possam amparar e acolher a cada um dos corações que aqui estão. Pedimos também que possam visitar aqueles irmãos que não puderam, por algum motivo, estar presente. E agradecemos, sobretudo, por essa casa que nos acolhe, pelos irmãos encarnados e desencarnados que puderam fazer com que essa noite se realizasse dessa forma como está se realizando. E pedimos que continuemos sendo abençoados pelo seminário que se estenderá até o domingo próximo. Pedimos as bênçãos a todos os participantes que estais nos céus. Santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Tentação, mas livrai. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver com sua paz, nesse clima de fraternidade, de harmonia e, acima de tudo, de esperança. Que a gente possa sair daqui muito mais fortalecidos na fé, na crença, no Evangelho e aproveitando a doutrina espírita para restaurar todos esses ensinos que o Cristo trouxe para a gente há tanto tempo, mas que ainda precisa ressoar em nossas almas. Nós muitas vezes ouvimos dizer no movimento espírita que quando a gente não adentra a um templo religioso como este pelo amor, a gente vem pela dor. Eu particularmente não conheci ninguém até hoje que veio pelo amor. Todos nós somos envolvidos e irmanados no sofrimento e nas dificuldades. Se pegarmos o próprio Espiritismo e trazermos no seu histórico, talvez o nosso grande exemplo, Chico Xavier, perceberemos que até ele foi movido pela dor, pelo sofrimento, para conhecer então uma religião que preenchesse o seu vazio existencial e assim fizesse com que ele se aproximasse de Jesus. E uma vez perguntaram para Chico Xavier qual a melhor definição de doutrina espírita. E Chico Xavier respondeu que espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E que não há, na história da humanidade, nenhum personagem que substitua o Cristo em nossos corações. Perguntando também a Chico Xavier, dos mais de 500 livros psicografados através da sua mediunidade, qual a obra mais importante, ele respondeu que era Paulo e Estevão. Porque esse livro traz não apenas a história de Estevão e de Paulo, mas traz consigo toda a história do cristianismo primitivo após a crucificação de Jesus. E vamos fazer uma reflexão hoje acerca das bem-aventuranças. No entanto, pegaremos as bem-aventuranças e faremos uma relação com um personagem da obra Paulo Estevão. Com a vida de um personagem da obra Paulo Estevão. Um personagem que, apesar de trazer o seu nome no título, às vezes é esquecido pela figura de Paulo e por termos um pouco menos de informação sobre ele no livro. Mas perceberemos que a vida de Estevão é algo fantástico, porque ele vivencia todas as bem-aventuranças antes de conhecer Jesus. De onde vem aquele conhecimento? De onde vem aquele entendimento sobre as leis de Deus, se ele ainda não teve acesso ao Messias prometido? E aí reforça o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele nos fala: o Cristo ressuscitou. E Paulo era uma grande inteligência e não apenas disse que o Cristo havia ressuscitado, mas ali colocou provas de que Jesus apareceu em espírito, mesmo após a crucificação, dizendo: o Cristo foi testemunhado por Madalena, assim como a sua mãe pôde presenciar ele vivo depois da crucificação. Mais tarde, Jesus aparece para os seus seguidores, para os seus apóstolos. Algum tempo depois, para os discípulos que caminhavam em trevas na estrada de Emaús. Aparece ainda aos 500 seguidores de Jesus que se encontravam na Galileia, na chamada Ascensão do Cristo, respaldada por Mateus no final do seu livro. Paulo termina dizendo que mais tarde, Jesus, vivo na vida além túmulo, aparece para ele, o menor de todos os discípulos no caminho de Damasco, e arremata dizendo: aquele que crê em Cristo apenas em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Aquele que crê em Cristo apenas em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Por isso que conseguimos explicar a vida de Estevão, que não conheceu Jesus, mas conhecia as leis que o Cristo trouxe para a humanidade. Leis chamada Evangelho, que não era o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho de Deus. As leis que regem todo o universo,
que foram personificadas na vida de Jesus Cristo. Logo no início da obra, Paulo e Estevão, psicografada por Chico Xavier e de autoria espiritual de Emmanuel, encontraremos a história do velho Josedebe, um senhorzinho venerando de origem judaica, que vivia com seus 2 filhos na cidade chamada Corinto, na região da Grécia, no estado da antiga Acaia, um local privilegiado para o comércio, próximo a um porto, onde havia pessoas ali de várias nacionalidades, judeus, gregos e também os romanos que haviam chegado há pouco tempo naquele local. Mas o fato interessante é que naqueles locais próximos a um comércio como era no porto, eram locais onde a depravação, a sexualidade, a droga, os vícios, a prostituição encontrava-se de maneira muito ostensiva, em especial por parte dos romanos que dominavam pela força, que abusavam das mulheres de origem judaica, que abusavam daqueles mais simples do povo, dos chamados gentios, e ali eles acabaram atacando, invadindo a propriedade da família de Josedebe, aquele velhinho venerando que foi preso. A esposa, uma mulher de coração sensível, não conseguiu vencer aquele processo de dor e acabou desencarnando com depressão, por sofrimento, ficando Josedebe algum tempo preso, sendo liberto, perdendo grande parte de suas terras, de suas propriedades, restando apenas uma pequena chácara, uma pequena casinha e um pedacinho de terra, onde ele conseguia o sustento para ele e para os 2 filhos, chamados Gesiel e Abigail. E a obra Paulo e Estevão, depois de Emmanuel descrever o quadro da cidade de Corinto, e Emmanuel, com toda a sua facilidade na escrita, conseguia trazer para a gente informações históricas, geográficas, informações do clima, ao mesmo tempo, pelo olhar de cada personagem, descrevia-o espiritualmente, trazia o ensino moral, contava a história, e consegue fazer com que em suas obras, em especial nos romances históricos de Chico Xavier, a gente, quando faz a leitura, conseguimos transpor para dentro da história. Muitas vezes temos a impressão de ouvir até o tom da voz dos personagens, de sentir o cheiro, de torcer pela escolha de cada um daqueles. Nós fazemos uma viagem no tempo, o que facilita o nosso entendimento acerca do Evangelho. E ali Emmanuel descreve aquele velhinho de barbas brancas e grande, com seu cesto na mão, indo até o centro da cidade de Corinto comprar alguns frutos e peixes para levar ao sustento da família. E então ele encontra um soldado, aliás, alguns soldados romanos que faziam um patrulhamento local. E ele então, sendo de origem judaica, sabendo de todas as perseguições que aquele povo sofria, teve uma dúvida: será que eu vou cumprimentar e reverenciar esses soldados, ou eu vou passar em silêncio? O que vocês fariam? Cumprimentava ou mantinha-se o silêncio? E ele então manteve-se o silêncio, passou calado, respeitoso, e então um dos soldados disse a ele: como ousa você, um judeu imundo, passar próximo aos soldados de César e não nos cumprimentar? Quando ele pensou em dar resposta, estava sendo espancado de forma covarde por aqueles soldados romanos. Imaginemos nós esta cena de uma pessoa idosa sendo agredida por soldados que deveriam fazer a segurança e garantir a ordem de um local. E à medida que ele apanhava, no primeiro momento ele pensou em revidar, mas viu o próprio corpo e percebia que não adiantava, porque apanharia ainda mais, já estava fraco. E ali aquele homem de origem judaica começou a fazer todo um paralelo de todo o sofrimento da sua raça, de todo o processo de sofrimento daqueles que acreditavam em um Deus único. Quando viria o Salvador, quando aquele Messias chegaria para libertar o seu povo, e no mesmo momento ele apanhava, se revoltava por todo o sofrimento, não só que ele, por uma vida inteira, mas que todos os judeus carregavam consigo. E então ele pensava no que havia escrito Moisés: não matarás. E ali ele resignava, mas recordava que os profetas interpretavam a lei de Moisés, dizendo olho por olho, dente por dente, e alimentava a vontade da vingança, que amenizava em seu coração pelo simples fato de lembrar dos filhos, Abigail e Gesiel. Com uma tonteira muito grande, se levantou depois de ter sido espancado, pegou o cesto e continuou indo em direção ao centro de Corinto.
E ali chegou outros soldados romanos que leram um édipo, que leram uma carta vindo de Licínio Minúcio, que era o chefe dos romanos naquela região. E aquela carta dizia o seguinte, que todos aqueles moradores de Corinto que se sentiam lesados pela chegada de Roma alguns anos antes, que deveriam, no dia seguinte, fazer a sua reclamação para Licínio Minúcio, que ouviria-os pessoalmente e de forma gratuita. Entrar na justiça, naquela época, em especial contra Roma, era muito caro. E eles faziam isso de propósito, para que ninguém requeresse nenhum direito. E ali era uma oportunidade de pedir e falar sobre as suas dores de maneira gratuita. E alguns diziam, aposto que é mais alguma artimanha dos romanos, mas Diocedério começou a alimentar um processo de ansiedade em seu espírito, acreditando que aquela era uma oportunidade de reaver todas as suas terras. E a gente faz o primeiro paralelo trazendo para as nossas vidas. Muitas vezes, quando nós temos o necessário, e a gente quer mais do que o necessário, e projeta naquilo, no supérfluo, a nossa felicidade, a gente pode colher frustração. Em forma de depressão, de síndromes psicológicas, psiquiátricas, que são cada vez mais comuns. Eu não estou aqui dizendo que o ser humano não pode trabalhar e pensar em prosperar-se, mas daí projetar a sua felicidade é um grande erro. E ali ele começa a projetar e recordar do tempo que era feliz com suas terras, porque tinha esposa ao lado, não era perseguido. E ele toma a decisão, eu vou reclamar amanhã. Eu vou querer ter minhas terras novamente, porque é meu direito. E ele não faltava para aquela família o necessário. E então ele retorna para o lar, alimentando aquela vontade. E então ele percebe que não deveria fazer o mesmo caminho. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não voltaria também pelo mesmo caminho, para não apanhar pela segunda vez. E então ele faz um caminho mais longo, mas para sua surpresa, havia outro grupo de soldados. E aquele dilema da primeira vez, cumprimentar ou não, agora virou uma convicção. Eu vou reverenciar os soldados de Roma. Eu vou reverenciá-los. E aqui naquele momento ele vai, louvado seja os soldados de Roma, aqueles que trabalham para César, com muita elegância e com muita educação. Quando terminou de falar a última palavra, estava apanhando mais do que da primeira vez. E aqueles soldados diziam, como ousa você, sendo um judeu imundo, dirigir a palavra para nós, que servimos César. E então, a revolta aumentou, a vontade de querer suas terras novamente, o sentimento de injustiça. Emmanuel narra que a sua barba branca e longa ficou tingida de sangue. No rosto, muitos hematomas e uma certeza de querer novamente os seus bens materiais. E então, muitas vezes, nós precisamos trazer a história para entendermos o que traz de ensino moral. E a partir desse primeiro entendimento da história da obra Paulo Estevão, vamos começar a compreender as bem-aventuranças. Quando ele chega na casa dele, quando ele chega naquela pequena chácara, ele ouve a voz do filho, que naquele momento, conforme programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras, conforme programa por ele mesmo estabelecido. Esta é a primeira descrição que Emmanuel faz sobre Gesiel, aquele jovem que mais tarde passou a ser conhecido no movimento do cristianismo como Estevão, o grande mártir do cristianismo. E aqui fazemos também uma aspas. Estevão não foi o primeiro mártir do cristianismo, ele foi o grande mártir. O seu martírio fez com que o movimento do cristianismo se alastrasse. O primeiro martirizado após a crucificação de Jesus foi o velho Simeão, que encontramos sua história no livro há 2000 anos, tio de Ana, criada de Lívia e Públio Lentulus, que foi crucificado como Jesus um dia depois da morte do mestre. Mas Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro grande mártir a ser conhecido por todos. E então, Emmanuel faz uma primeira descrição daquele homem. Naquele momento, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. E essa primeira descrição já nos faz recordar da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque alcançarão o reino dos céus.
Naquele momento, Emmanuel faz uma simbologia da simplicidade, do homem que trabalha com a terra, do homem que depende da agricultura, mas traz também um outro fundamento que caminha junto com a simplicidade: o trabalho, a boa vontade. O que nos faz recordar, por exemplo, da grande mensagem recebida por aquele povo há 2019 anos, numa noite inesquecível, que Lucas registra no seu Evangelho, no capítulo 2, conforme narrativa da mãe de Jesus. Porque o Evangelho de Lucas foi escrito através das orientações de Maria de Nazaré, o que também encontramos registrado no livro Paulo e Estevão. E ali Lucas descreve como foi anunciado o nascimento do Salvador. Gabriel, aquele espírito evoluído, o espírito que protegeu Maria, José e Jesus nos primeiros anos de nascimento, vai escolher um povo para dizer a eles a boa nova do nascimento do Cristo. E escolhe os pastores do campo que trabalhavam em alta madrugada, segundo Lucas. Novamente, simbologia do trabalho com a terra, do trabalho da agricultura e do trabalho afinco, para receberem a mensagem do nascimento de Jesus. Para começarmos o nosso processo de transformação enquanto cristãos, precisamos carregar a simplicidade em nossas vidas. A simplicidade é o primeiro passo daquele que quer se transformar, porque é com simplicidade que reconheceremos que a nossa alma necessita do Cristo acima de tudo. É através da simplicidade que aquele casal que não está convivendo bem vai começar a valorizar coisas que não são valorizadas. Muitas vezes uma caminhada, muitas vezes um pedal, vai ajudar aquele casal a ter um diálogo que não tenha muito tempo. Muitas vezes, até mesmo numa simples caminhada, o corpo vai secretar hormônios que nos dá prazer durante a atividade física, e você vai estar ao lado da pessoa que convive convosco, e que muitas vezes trazem diferenças, e aquele momento simples vai proporcionar uma oportunidade de reajuste. Muitas vezes, na simplicidade do trabalho profissional, aquele que acaba de cumprir sua tarefa vai fazer a limpeza com humildade do espaço de trabalho, embora aquilo não seja obrigação, mas um líder vai observar, e na primeira oportunidade, ele vai ter uma oportunidade de melhorar também, se prosperar na vida profissional. E assim, em tudo que a gente quiser melhorar, vamos simplificar. E ali Gabriel, aquele espírito de luz, fala àquela gente simples no campo: alegrai-vos e não tenhais medo, porque trago para vocês uma boa nova, que será grande alegria para todo o povo, porque hoje, em Belém de Judá, vos nasceu o Cristo, que é o Senhor. E muitas vezes nós tememos conhecer Jesus. Nós tememos esse encontro com o Cristo, porque tantas vezes isso acontece no momento de dor e de sofrimento. Mas precisamos ter simplicidade em reconhecer que a nossa alma humana necessita do Cristo acima de tudo. E fazendo uma conexão com esse ensino da simplicidade, percebemos que Jesus, ao pronunciar as bem-aventuranças, traz como primeiro degrau dessa ascensão espiritual do ser humano. As bem-aventuranças, que é considerado por Mahatma Gandhi como a grande mensagem religiosa capaz de salvar toda a humanidade, quando nos fala que, se todos os livros religiosos existentes na Terra fossem perdidos, e se restasse apenas as bem-aventuranças, a humanidade não estaria perdida. E ali, Emmanuel, na sua primeira descrição ao jovem Gesiel, vem nos falar da descrição da simplicidade e da disposição ao trabalho. Mas como tudo o que há na doutrina espírita, nós não devemos ficar apenas na cena física, mas aprofundarmos nas descrições na questão espiritual. É o que Paulo escreve também em uma de suas cartas: aprendei, pois, extrair o espírito da letra. E ali, quando fala, naquele momento, Gesiel preparava a terra, ele preparava o coração para as primeiras semeaduras, a semeadura do Evangelho, que ele tanto contribui mais adiante. E a Emmanuel arremata: conforme programa por ele mesmo traçado. E Allan Kardec vem nos ensinar, no Livro dos Espíritos, que o espírito, quando atinge um certo grau de evolução espiritual, ele consegue fazer parte do planejamento da própria reencarnação.
Por isso que Emmanuel arremata, conforme programa por ele mesmo, Gesiel, estabelecido. Ele estava passando por um momento de preparo espiritual na simplicidade do campo para que mais tarde começasse as primeiras semeaduras. Mas naquele momento em que ele trabalhava no campo, ele ouve a irmã Abigail chamando: Gesiel, Gesiel, venha, o papai precisa da sua ajuda. Imaginemos nós aproximarmos de um pai, de um avô, de uma pessoa com a idade já avançada e ali presenciássemos a afeição física daquela pessoa totalmente desfigurada pelas agressões físicas que ele havia recebido. Qual seria a nossa reação de encontrarmos alguém que a gente ama daquela forma? Qual deveria ter sido a primeira atitude de Gesiel? Emmanuel vem nos descrever. Ele não menciona nenhuma palavra, mas ele vai ao pai e dá um abraço no seu genitor. Ele apenas abraça o seu pai e chora junto com ele. E muitas vezes, quando a pessoa está passando por dor e sofrimento, a gente quer usar tantas palavras e tantas vezes a pessoa precisa de um abraço. Ou ela precisa dos nossos ouvidos para lamentar e desabafar. Jesus, quando estava sendo crucificado, já nos últimos instantes da vida física, já no momento de fazer o seu desligamento e voltar à vida espiritual, ele se reanimou com a atitude de um discípulo. No momento em que era crucificado e não era seguido por nenhum dos seus apóstolos, ele percebeu que sua mãe chorava, angustiada, mas já no último suspiro, segundo o livro Boa Nova, também psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Humberto de Campos, ele percebe que aproxima-se da sua mãezinha santíssima a figura do apóstolo João. E João não fala nada com Maria, apenas coloca a mão no seu ombro e faz um movimento afirmativo com a cabeça. Como se quisesse falar: estou com você, Mãe Santíssima. Sei da sua dor, conte comigo, conte com o meu ombro. E naquele momento Jesus, com o magnetismo daquela atitude que não envolvia palavras, reanimou-se e disse a João: filho, eis aqui tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Mas para que o Cristo tomasse essa atitude, João precisou fazer algo diante do sofrimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a segunda bem-aventurança, que tantas vezes a compreendemos de maneira contrária, porque só queremos ser aquele que recebe a consolação, que recebe a esperança, e poucas vezes percebemos que nós precisamos ser o portador da esperança para a vida de tantos que choram. Para que a obra divina se edifique na terra, para que a obra divina alcance os corações humanos, é necessário mãos humanas para que essa obra seja edificada. E ali, Gesiel poderia lamentar, poderia se revoltar, mas ele foi consolar o coração do velho pai, Josedebe. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele era um homem simples, segundo a descrição de Emmanuel, mas a primeira atitude dele foi consolar. Logo depois, o pai descreve tudo o que havia acontecido, todas as vezes que foi injuriado, as 2 vezes que apanhou. O que nós falaríamos numa situação dessa? Gesiel disse 3 palavras: coragem, meu pai. Coragem, meu pai. E ser corajoso não é ser valentão, não é ser destemido. O contrário de medo é ser destemido. São 2 emoções que precisam ser equilibradas, que sentimos, mas precisamos deixá-la no ponto de equilíbrio, porque esta é a melhor posição da vida, o equilíbrio. A coragem não tem sentido contrário. É uma palavra que vem do latim e que poderíamos dividir em 2, cor, agir. Haja com coração, meu pai, disse Gesiel ao seu pai, naquela condição de sofrimento e de injustiça aos olhos dos homens. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. E vejam bem, naquele momento, a postura de muitos de nós, deixando a emoção falar mais alto que a inteligência emocional de que temos, iríamos perguntar: me fala quem foi esse miserável que fez isso com você, que nós vamos resolver isso agora.
Pode me falar que a gente fez isso? Nós vamos resolver? Isso é uma injustiça? E ele teve a tranquilidade de apenas dizer, coragem, meu pai. E o pai continua na lamentação, e o pai fala, meu filho é um covarde. E o filho fala, calma, meu pai, não vai correr atrás de nada, você tem meus braços fortes, você tem um carinho e o afeto de Abigail, o que mais que a gente precisa para ser feliz? Se a gente tem saúde para trabalhar, se a gente tem uma família que nos ama e não deixa que falte o necessário, e se a gente tem um tempero da vida, que é o amor? E ali Gesiel resume isso para o pai, tem meus braços fortes, nunca faltará o necessário, e tens o afeto de Abigail. O que mais nós esperamos da vida? E ali, Josedebe falou, tudo bem, meu filho, eu compreendo o que me dizes, mas amanhã eu vou lá reclamar de todo jeito. E como Gesiel era obediente ao pai, propôs a ele abrir os pergaminhos do Velho Testamento, que era o livro sagrado que eles tinham em suas mãos, e o pai então falou, tudo bem, porque era o costume da época, e eles abriam esse livro ao acaso, da mesma forma que a gente abre o Evangelho em casa, da mesma forma que a gente abre um livrinho de mensagem, diariamente, e às vezes, ou quase sempre, a mensagem que a gente abre nunca serve para nós, mas sempre serve para o outro. E às vezes quando a gente está numa palestra espírita, a pessoa está falando o tema, está fazendo a palestra, e a gente está pensando, né, meu filho tinha que estar aqui para escutar isso, meu pai tinha que estar aqui, minha esposa tinha que estar aqui para ouvir isso. Nunca somos nós que precisamos ouvir. Ou quando a gente faz um culto em casa, abre um livro, e ainda as pessoas costumam falar, tá vendo? É para você. Isso aqui é para você. E é um momento que, teoricamente, é para a fraternidade, para a reflexão conjunta, para cada um trazer para si, sem apontar os dedos. E às vezes, não sei se vocês já perceberam, cai a mensagem lá, por exemplo, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E aí está o pai e o filho fazendo culto, um já olha estranho para o outro. E fica querendo algum detalhe na letra para falar que aquela mensagem é para o outro. E aí na outra semana cai a mesma mensagem. Aí a gente já começa a ficar incomodado. Repete. E aí a gente sempre terceiriza a responsabilidade. E muitas vezes a gente faz o culto ou a leitura de uma mensagem simples sozinhos, e sabe o que ocorre? A mensagem repete 1, 2, 3 vezes. E às vezes a gente pensa e fala, eu acho que algum espírito está aqui que está precisando de ouvir isso, porque não é possível cair tantas vezes. E dificilmente a gente traz aquela mensagem para nós. E ali Josedebe aceitou abrir ao acaso. E ele abre então aquele pergaminho, e desenrolando o pergaminho, ele abre no capítulo 2, nos itens 8, 9, 10, 11 e 12 dos Provérbios de Salomão, que diz o seguinte, filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, da mesma maneira o pai, o filho que quer bem. Emmanuel fala que depois daquela leitura, Josedebe estava branco como uma seda. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, da mesma maneira o pai ao filho que quer bem. Um exemplo muito simples é o pai que vê o filho engatinhando e que vai colocar o dedo na tomada. O que o pai faz? Repreende. Para que o filho não tome um choque. E muitas vezes a repreensão é muito melhor do que tomarmos o choque. E quando recebemos uma repreensão da vida, a gente desespera e não tem aceitação. Emmanuel fala que Josedebe ficou branco como uma cera ao ler aquela mensagem. E Josedebe então fala o seguinte para Gesiel e para Abigail: reconheço o alerta que os profetas nos enviam através dessa mensagem. Ele reconheceu que era para ele, diferente de nós. Só que depois que ele fala, reconheço o que os profetas nos mandam através dessa mensagem, mas mesmo assim amanhã eu vou lá e vou querer o que é meu. Olha a teimosia. Ele sabia que era para ele e continuou no erro. E nós somos assim. Resumindo o que aconteceu. Antes de resumir o que aconteceu e reclamar, só para a gente lembrar mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E quando ele abriu aquele pergaminho, a pedido de Gesiel, veio ali a verdadeira justiça que é de Deus. E para ela se cumprir em nossas vidas, muitas vezes precisa ocorrer a injustiça do ponto de vista humano, do ponto de vista terreno. Ele foi reclamar e resumindo o que aconteceu.
aquele romano falou, olha, eu tive a dignidade de alguns anos antes deixar você com uma casa e com um pedaço de terra para você e seus filhos terem onde morar e ter o que plantar para comer, e você vem reclamar comigo? A partir de agora você tem 3 dias para sair de casa, para desocupar. Porque a sua casa toda, o resto do seu terreno é meu. Imagina a pessoa que projetou a felicidade num momento que traria alegria. Alegria é uma emoção, assim como a tristeza, e elas passam. Tudo que tem sentido contrário na vida passa. Noite e luz. Noite e dia. Luz não, noite e dia. Sempre passa. Seco, molhado. Se o chão está seco, eu posso molhar, mas vai passar, vai voltar para seco. Agora tem algumas coisas, tristeza, alegria, passam, são emoções. E a felicidade, qual que é o sentido contrário? Às vezes a gente pensa, infelicidade. Só que infelicidade é um prefixo que a gente usa na palavra felicidade. Felicidade não tem sentido contrário. Quando a gente conquista a felicidade, a gente consegue permanecer sendo feliz, porque a gente acaba sendo uma pessoa virtuosa, que conquistou a felicidade pela paz de consciência, mesmo passando por momentos de tristeza. Mesmo passando por momentos de tristeza, que são emoções que a gente sente, precisamos sentir, nós vamos conseguir permanecer sendo pessoas felizes. E ele projeta a felicidade no momento que era passageiro. E quando vem a frustração, a pessoa se desequilibra mentalmente, dá guarita para que receba um processo até de obsessão espiritual, não que a culpa seja dos obsessores, mas da própria pessoa, e ali ela acaba tomando algumas atitudes ainda mais infelizes. Ele sai dali desvairado, com raiva, extremamente desesperado, e piora a situação, porque ele pega fogo e taca fogo na propriedade daquele romano que fazia divisa com a sua. Percebe como é que vai piorando? Não aceitou o corretivo, não aceitou a reprimenda, que já estava vencendo ao longo da vida. Restou a casa, restou o necessário, tinha os filhos, e ele queria mais, projetou felicidade, piorou. Entrou em desequilíbrio mental e acabou sendo alvo de um processo também espiritual. Coloca fogo, comete um crime, e esse fogo toma uma proporção muito maior do que ele imaginava. E tem um sentido também, porque ele tinha origem judaica, e o fogo naquela época falava de justiça. Eles tinham entendimento e relacionavam o fogo com uma questão de justiça. Então ele coloca fogo, dando um grito de justiça, porque ele se julgava sendo um homem injustiçado. Está dando para entender até aqui? Chega em casa, ele vai procurar aquele que era a grande referência da vida, o filho. E o filho não chegava. Gesiel não chegava, ele foi ficando preocupado. Tarde na madrugada, Gesiel chegou exausto. Sabe por quê? Ele estava apagando fogo da casa daquele que perseguiu a família dele, que foi responsável em roubar a família, em prender o pai e pela morte da mãe. E ele foi lá e ajudou a apagar o fogo. Sabe qual que é a outra bem-aventurança? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ser misericordioso com quem a gente gosta é muito fácil. Ser misericordioso com o maior verdugo, com o maior inimigo, só as grandes almas. E ali Gesiel era misericordioso com quem havia feito mal para toda a sua família. Fazermos uma ação nobre com quem nos é caro, quem nos é próximo, é muito fácil. Ter uma atitude nobre com um desconhecido ou alguém que nos prejudicou é verdadeiramente uma atitude para as grandes almas. Tem algumas coisas que não encaixam com aquele que quer ser cristão. Por exemplo, estamos num país, teoricamente, em sua maioria, de cristãos, em que muitos têm ódio de quem comete um crime. E que quer ver, olha, tem algumas coisas que a gente quer longe da nossa casa. E é natural. Cemitério, quem quer morar perto do cemitério? Ninguém. Aterro sanitário, perto do lixão? Ninguém. E cadeia? Ninguém quer morar perto de cadeia. E é natural a gente ter esse tipo de repulsa. Mas será que um cristão olhar para uma pessoa que cometeu o crime e querer que ele morra, encaixa com a mensagem do cristianismo? O próprio Saulo foi o grande matador da época de Jesus. Foi responsável pela morte de dezenas de cristãos. Jesus aparece para ele em Damasco, acredita,
e ele passa a ser o maior seguidor do Cristo, da história do cristianismo. Mostrando que Jesus acreditava até nas piores pessoas do mundo, naqueles que mais praticavam o mal. E muitas vezes a gente só vai mudar o pensamento, não com o convite do Evangelho, mas quando a gente tiver um filho, um neto, um sobrinho que for preso. Ser misericordioso com quem está legal, está equilibrado e não te fez mal, é muito fácil. Basta a gente fazer uma pesquisa aqui. E às vezes essa pesquisa é feita numa palestra que a gente faz para 2, 3 mil pessoas. Dificilmente alguém levanta a mão. De um ano para cá, alguém visitou um criminoso num presídio, uma pessoa desconhecida? Alguém foi levar uma palavra de carinho, de amor, de esperança a um preso? Por que a gente não vai? Por que a gente não faz? É muito mais fácil ser misericordioso com quem é bonzinho. E ali Gesiel mostra a verdadeira misericórdia aos olhos do pai. Quando ele volta para casa, o pai desesperado conta o que fez, e ele, muito sábio, muito inteligente, fala com o pai dele: devemos esperar pelo pior. Devemos esperar pelo pior. Porque ele sabia como os romanos eram. E a suspeita recairia sobre o pai. E então ele fala com a irmã: minha irmã, vamos fazer a oração que a mamãe nos ensinou nos momentos de aflição. Qual oração vocês acham que é? Alguém que leu Paulo Estevão falar nisso? Levante a mão, por favor. Quem leu Paulo Estevão? Estão afiados, então. Estão afiados. Qual era a oração? Olha aí que eu estou relembrando. Relembrando. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ali, quando eles terminam todo o capítulo do Salmo 23, chegam os soldados romanos prendendo aquela família. Só mais uma pergunta, vamos ver se vocês estudaram. Essa do Salmo foi difícil, né, gente? Vou fazer uma mais fácil. Quem estudou do livro Paulo Estevão? Vocês lembram de um personagem chamado Samônio? Não, gente. Onesíforo? Febre? Eustáquio? Então vamos estudar. Mas foi de propósito, gente, esses nomes são difíceis, tem lá na obra, mas foram personagens de fundamental importância para a história do cristianismo. O Paulo Estevão não é um romance, é um livro de estudo. Nós estamos contando a história, fazendo uma relação com as bem-aventuranças e ainda com as nossas vidas. Então é um livro de proporções enormes e que tem que estar do lado da nossa cabeceira. Depois da codificação espírita, Paulo Estevão é mais importante, porque o próprio Chico Xavier disse isso. Assim como Ivone Pereira do Amaral, quando perguntaram a ela. Ela disse que Paulo Estevão deveria fazer parte da codificação espírita, porque é a história do cristianismo primitivo em detalhes. Quando eles terminam a oração, Salmo 23, chegam os soldados e colocam os 3 numa cadeia, numa cela. E Emmanuel vem descrever, as características de Emmanuel eram fantásticas, porque ele fala que eles foram para uma cela úmida, mas que tinha uma pequena janelinha que favorecia com que eles conseguissem enxergar as estrelas. Então Emmanuel é muito poético, mas tinha um fundamento aquela poesia de Emmanuel. Josedeb, muito exausto, que não dormia já umas 2 noites de ansiedade, colocaram ele num leito improvisado e começa ali um diálogo entre Gesiel e Abigail. E ali, os dois olhando as estrelas, e Emmanuel fala também poeticamente de uma forma maravilhosa, que todo filho que está em aflição e não vê saída para as suas dores, às vezes de forma inconsciente, nós, quando estamos passando por muita dificuldade, a gente olha para o céu como se a gente pedisse uma ajuda espiritual ao nosso Pai Celestial. Isso a gente faz de forma inconsciente diante da dor. E ali os dois olhavam as estrelas e admiravam a imensidão, e a irmã pergunta a Gesiel: você acredita que a nossa mãe ainda está próxima a Deus? Por que não, Abigail? Nossa mãezinha está lá, naquela pátria luminosa e distante, esperando por nós ao lado de Deus. Acreditavam na imortalidade da alma. Acreditavam nessa mensagem que se a gente acredita em Cristo apenas nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. E certamente, conhecendo a doutrina espírita, naquele momento de provação da vida de Gesiel e Abigail, eles recordaram da mãe não apenas pelo carinho que tiveram na vida física, mas que a mãe certamente espiritualmente estava ali naquele momento de aflição, da mesma maneira que quando as coisas não vão bem para a gente, aqueles dos quais nós amamos se aproximam da gente, para muitas vezes, através de uma intuição, nos encorajar, nos levar esperança e nos dar discernimento para fazer as boas escolhas. E eles recordam então da última lição que haviam refletido no culto do Evangelho no lar, que aquela família fazia todos os dias,
e na noite anterior eles haviam lido a passagem que descreve Moisés admirando a terra da promissão, e ali eles fazem uma analogia, porque a pátria espiritual para eles era a terra da promissão. Eles acreditavam numa vida além da morte, e então Gesiel, inspirado por uma força maior, certamente recobrando toda a sua bagagem espiritual, de conhecedor profundo do Evangelho de Deus, que Jesus traria para a humanidade, disse a Abigail, em um parágrafo, resumindo toda a doutrina cristã: minha irmã, eu creio no Messias Redentor. Ele virá restabelecer todas as coisas, dando paz aos tristes, levantando os oprimidos, tomando com amor todos aqueles que padecem de sofrimento da alma. O Messias virá, Abigail, ensinando as verdadeiras veredas do amor, do perdão, da caridade e da verdade suprema do amor absoluto. Quem sabe, Abigail, o Messias já não se encontra entre nós, porque Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Aquele jovem era simples. Aquele jovem, por sua simplicidade, conseguia enxugar as lágrimas dos que sofriam. Era também um bem-aventurado, porque levava consolo aos que se encontravam em dores, como muitos de nós nos encontramos. Era um jovem manso, era um jovem que entendia o processo da justiça divina. Por isso era misericordioso com os próprios inimigos. E sendo assim, tinha o coração puro, enxergava as leis de Deus e conseguia sentir a presença do Cristo, mesmo sem tê-lo conhecido. Bem-aventurados os que têm puro coração. E Gesiel tinha um coração puro. No dia seguinte, presenciou, ao lado do pai, o martírio de Josedebe. Abigail vê na cena do pai e do irmão, sendo castigado no tronco com 39 chibatadas, os dois, porque Gesiel assume a culpa, diante de Licínio Minúcio, aquele romano cruel: meu pai não fez nada, quem fez foi eu. E então Licínio Minúcio falou: seu pai pagarás o castigo por ter sido visto praticando o crime, e você, pelo que fala de forma espontânea. Os dois foram ao tronco e tomaram 39 chibatadas. Josedebe, porém, toma uma última chibatada na altura do pescoço. E ali o sangue começa a jorrar, e então Gesiel percebe que o seu pai estava expirando. Que seu pai estava desencarnando e pede à irmã para fazer a oração que a mãe deles havia ensinado. Vejam novamente a presença materna, no momento de dor e de dificuldade. E ali, Abigail canta a chamada prece aos aflitos, levando a emoção até os romanos que estavam presentes e contribuindo com o processo espiritual de desligamento do pai. A partir de então, Abigail é solta ao léu. E então, mais tarde, é acolhida pelo casal Isabel e Zacarias, que passam a cuidar dela como se fosse uma filha do coração. Num sítio próximo à cidade de Jope, que era distante cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. Gesiel foi então para as chamadas galeras romanas. Virou um escravo, e as galeras eram embarcações romanas em que os escravos deveriam ficar no porão com água na altura do tórax, remando 24 horas por dia, à base de pão e água. Segundo as tradições, as pessoas que iam para as chamadas galeras romanas não viviam mais que 4 meses. Já havia 4 meses que ele estava ali exausto. Mas o fato interessante é que muitos escravos se revoltavam contra os romanos, iam para a agressão física, e os romanos continham aquela rebeldia e jogavam eles ao mar. Mas, no período de Gesiel ficou naquela embarcação, nenhum escravo se revoltou, porque ele sempre tinha uma boa palavra de conciliação. Pela primeira vez, os romanos surpreendidos perceberam que havia ali um escravo educado, obediente, resignado. E então, nós lembramos de mais uma bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Mas para você ser um grande pacificador, como foi Chico Xavier, como é o Papa Francisco, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, precisa ser humilde, precisa ser simples de coração, precisa saber enxugar as lágrimas, ser manso e pacífico. Precisa ser alguém que entende a justiça divina, mesmo diante da injustiça dos homens. Precisa ser alguém misericordioso. Precisa ter o coração puro para então pacificar
e ele pacificava. Até a entrada de um romano muito ilustre naquela embarcação, que vinha da região de Cesareia, onde centenas e milhares de pessoas morriam por uma peste muito semelhante à lepra. E naquele momento, eles não podiam jogar aquele romano que apresentava essa enfermidade, que era contagiosa, ao mar, devido ao seu grau de patriarca. E então eles perceberam que deveriam colocar um escravo para cuidar dele no porão da embarcação. Que escravo era educado? Que escravo tinha bons modos? Gesiel. Por ter sido educado, obediente, teve que cuidar de um homem com uma doença contagiosa. Aos olhos do mundo, uma injustiça. Mas ele compreendia a justiça divina. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, da mesma maneira o pai, o filho que quer bem. Ele cuidou do romano, fazendo a imposição das mãos, que nós conhecemos como passe, que os católicos conhecem como benzer, que os nossos irmãos conhecem muitas vezes como sessão do descarrego, mas ali era um magnetismo que o próprio Cristo exemplificou de maneira plena durante a sua vida. E ali, durante 15 dias, incansavelmente, impondo as mãos, preparando alguns chás que havia aprendido com a mãe, e fazendo orações fervorosas, aquele homem que estava em fase terminal se curou. Aquele homem passou a ter uma gratidão eterna por Estevão. Aquele homem chamado Sérgio Paulo. E então os romanos daquela embarcação perceberam que Estevão, ainda conhecido como Gesiel, estava com a mesma enfermidade. Mas era um escravo. Jogasse ele no mar, que resolveria o problema. Mas Sérgio Paulo interviu, nos fazendo lembrar o que Emmanuel diz: o bem que praticas em qualquer lugar será o seu advogado em toda parte. O bem que praticas em qualquer lugar será o seu advogado em toda parte. E o romano falou: por esse escravo eu devo a minha própria vida. Nós vamos dar a ele a liberdade. Eles estavam chegando próximo ao porto de Jope. E ali, já delirando de febre, mal conseguia dar os primeiros passos, recebeu de Sérgio Paulo algumas túnicas, uma bolsa com moedas, com pães, para recomeçar a vida. E um dia talvez reencontrar a sua irmã amada. Deu os primeiros passos na praia de Jope e caiu devido à enfermidade. Em alta madrugada, tomou um susto, porque alguém mexia na sua bolsa, e ele teve um movimento de susto, um movimento repentino, que faz parte do nosso processo de instinto. E ele era um criminoso que procurava roubá-lo. Mas o criminoso, vendo aquela reação, se assustou, pegou o objeto cortante e foi matá-lo. E ele disse: por quem sois, não faça isso. Quero muito viver, preciso reencontrar minha irmã, te dou tudo que tenho. E aí, ele amoleceu o coração de matá-lo. A espiritualidade usou um criminoso para que ele conhecesse o Evangelho, para que ele tivesse acesso ao Cristo. Porque aquele criminoso falou: olha, eu não posso fazer nada. Já que você está me dando essas moedas, eu vou aceitar. Mas eu não posso fazer nada. Mas eu conheço um senhor aqui que pode te ajudar. Era um senhor cristão que morava em Jope. Vendo o estado de Gesiel, falou: também não posso fazer nada aqui. E vou te levar para Jerusalém. Um criminoso foi o meio que a espiritualidade arrumou para fazer com que Gesiel chegasse em Jerusalém, na chamada Casa do Caminho. O primeiro templo cristão da história da humanidade, que foi inaugurado sob o alvitre generoso da figura inovidável de Simão Pedro. Mas foram recebidos à porta por Tiago, que disse: a nossa casa está superlotada, não podemos recebê-lo. E naquele momento que o carroceiro, muito triste, voltava com Gesiel, aparece a figura de Simão Pedro, dizendo: o Cristo a quem sirvo nos recomendou que evitássemos de não receber aqueles que padecem pela dor. O Cristo a quem sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos que se encontram no sofrimento. E esse jovem entrará. E ali acolheram Estevão. E da mesma forma que Estevão, ainda conhecido como Gesiel, acolheu e curou Sérgio Paulo, ele recebeu das mãos de Pedro a cura que precisava para a sua vida. Pouco tempo depois, Estevão, já batizado da nova fé, passa a ser o grande orador, passa a ser o grande divulgador do cristianismo. E uma das suas pregações mais famosas estava ali presente a figura de Saulo de Tarso. Aquele homem com inteligência ímpar, esperança de toda a raça judaica. E então
ouviu da boca de Estevão a seguinte pregação. Estevão pega o pergaminho, abre ao acaso, dessa vez não as profecias, mas já o evangelho que o Cristo trouxe. O evangelho de Levi, o mesmo evangelho que ele conheceu através das mãos de Pedro, enquanto era curado. E o fato interessante é que naquele dia onde Pedro apresenta o evangelho para ele, ele lê e começa a chorar, e quando chega no capítulo 5 do evangelho de Mateus, que foi o primeiro evangelho da terra, ele fica de joelhos em pranto compulsivo. Porque o capítulo 5 são as bem-aventuranças. Ele havia percebido que ali a vida dele estava justificada, que valeu a pena todo aquele sofrimento, que valeu a pena aqueles padecimentos, que valeu a pena persistir, mesmo diante da dor e do sofrimento. E então, chorando, disse a Pedro: revelaste-me a luz do mundo. Presinto ter encontrado nesses escritos sagrados as chaves que irão desvendar todos os enigmas da raça humana. Eu preciso meditar nessa preciosidade com mais calma, disse Estevão a Simão Pedro. Nós consideramos o Evangelho como a luz do mundo? Será que nós consideramos o Evangelho como a chave que desvenda todas as nossas dúvidas, as nossas dores, os nossos padecimentos? Como temos usado? Será que a gente tem lido, se a gente tem devorado como devorou Estevão? E naquela pregação memorável, ele abre o Evangelho no capítulo 10, itens 4, 5 e 6. Ide e pregai, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e anunciais a ela que é chegado o reino dos céus. Esse foi o primeiro convite que Saulo recebeu para seguir Jesus. Aquela ovelha perdida era Saulo de Tarso, esperança do Cristo, esperança da raça para levar a mensagem do Evangelho também a outras gentes. Que ao ouvir aquele jovem de nome Estevão, simplório, pregando o Evangelho da Boa Nova, falando que Jesus era o Messias prometido, pegando todas as profecias, como por exemplo o profeta Isaías, que no livro 53 do seu livro diz para todos nós, 800 anos antes do nascimento de Jesus: o Filho de Deus nascerá de uma virgem. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, padecerá entre dois criminosos, como uma ovelha será levada em meio a lobos, mas enxugará para sempre as lágrimas existentes na terra, porque trará para a humanidade a mensagem da imortalidade. E ali ele recordava Estevão, esses ensinos contidos no Velho Testamento, sendo testificados na vida de Jesus. Mas em determinado ponto da oratória dele, é interrompido por Saulo, que não admitia pessoas tão simples converter tanta gente, pessoas tão simples, pessoas humildes, trazer a mensagem libertadora. Saulo se levanta e fala com Estevão: como ousa você, Estevão, em Jerusalém, na casa em que se decide todos os destinos da raça humana, falar que o Messias é esse carpinteiro vulgar? Naquele momento, Emmanuel descreve que, sem trair a bondade que vinha no seu coração, Estevão respondeu a Saulo: Saulo, meu irmão, ainda bem que o Messias foi carpinteiro, porque dessa forma nunca vai faltar um abrigo seguro aos nossos corações, porque Jesus é o nosso abrigo de paz e de esperança. E ali Saulo fala: deverás continuar comigo essa discussão? E Estevão fala: o Cristo, a quem sirvo, nos recomendou que evitássemos os fermentos das discussões infrutíferas, e silenciou. Quantos males poderíamos evitar através do silêncio? Saindo dali, porém, houve ainda as seguintes palavras de Saulo: o sinédrio, Estevão, tem 1000 maneiras de lhe fazer chorar. O sinédrio tem 1000 maneiras de lhe fazer sofrer e fazer com que você pague com sua própria vida, como fizemos com Jesus. E o sinédrio, Estevão, tem maneiras de fazer com que você abdique desse amor desvairado a Jesus. Estevão, ao se retirar, disse a Saulo: Saulo, meu irmão, o sinédrio tem 1000 maneiras de me fazer chorar, de sofrer e acabar com minha própria vida. Desconheço, porém, qualquer meio que me faça abdicar do meu amor a Jesus Cristo. E a vida, meus irmãos, pode trazer sofrimento, vai trazer lágrimas, vai trazer dificuldades. Nenhuma delas, porém, será capaz de fazer com que percamos a nossa fé e a nossa esperança em Jesus, porque, segundo Paulo, fiel é o que prometeu. E ao final do Evangelho de João, Jesus nos fala o seguinte:
eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Saulo cumpriu a promessa, levou Estevão à morte, porque Estevão jamais abdicaria do seu amor e da sua fidelidade a Jesus. Conforme nos narra o livro Paulo e Estevão e também Atos dos Apóstolos. Mas o fato interessante é que naquele momento derradeiro, em que Estevão tomava as últimas pedradas, ele pôde perceber que um homem com uma aparência jovial e com um magnetismo inigualável se aproximava dele. Segundo as descrições de Simão Pedro, era Jesus, que já o recebia no mundo espiritual, e quando ele teve aquela primeira surpresa vendo o mestre, ele percebeu que Jesus chorava, olhando para a figura de Saulo, que foi o mandante daquele assassinato. E então Estevão fala para Jesus: Senhor, não lhe imputes esse pecado, porque ele ainda não te conhece. Naquele momento que ele perdoa o próprio verdugo, ele ouve no mundo espiritual um coral que o recebia na vida além do túmulo. E o coral cantava as bem-aventuranças, nos fazendo recordar da última bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando sofreres perseguição por amor ao meu nome, porque é de vós o reino dos céus. Essa promessa de Jesus que foi verdadeira, porque fiel é o que prometeu. Ele teve uma última surpresa, viu a irmã. E naquele desespero, não sabia se a irmã estava desencarnada ou encarnada, mas viu que a irmã estava desesperada, portanto estava na terra, e dando os últimos suspiros, teve a irmã carregando a sua cabeça que pendia no chão, já ao final da sua vida terrena, e ele, muito preocupado, com um esforço enorme, perguntou a Abigail: minha irmã, com quem te deixarei? E ela então olha a figura de Saulo e responde ao irmão: este é Saulo, o meu noivo. E então Estevão recupera as forças daquela surpresa e fala com Abigail: sê fiel a ele, minha irmã. Saulo deve ser bom, defendeu Moisés até o fim, e quando conhecer Jesus, com o mesmo amor servi-lo-á. Todos nós erramos, todos nós tivemos queda, mas hoje conhecemos Jesus e precisamos amá-lo da mesma maneira que já amamos o mundo, que já amamos a vida na matéria, para que um dia possamos dizer o que Paulo, que depois se redimiu e trabalhou muito em prol do cristianismo, disse escrevendo aos Gálatas: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. E que Jesus possa viver no coração de cada um de vocês, que vocês possam retornar para os lares com um sentimento de paz, de alegria, sobretudo um pouquinho incomodados, para que a gente possa, com esse incômodo, mudar e buscarmos ser cada vez mais pessoas melhores. Muita paz a todos e obrigado pela paciência.